Tá, então o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu coloquei aqui um passo a passo. Vou te falar quantos passos são. 14. Então você precisa definir o que você deseja como rotina, levando em consideração aquilo. Isso não vai tirar a liberdade dos seus filhos, isso não vai deixá-los submissos. Definir as ordens. Dar as ordens de maneira clara. É o segundo. Quando as crianças são grandes, você pode sentar com elas e falar, olha, a partir de hoje, eu preciso que a gente desenvolva uma coisa que está muito mal desenvolvida aqui. Eu já fiz isso com os meninos várias vezes. Ó, a partir de hoje, vocês precisam arrumar a cama assim que saem daqui. Antes de descer para ir tomar café, a cama precisa estar arrumada. Combinado? Essa é uma ordem. Se você não fizer, vai acontecer isso. Você não precisa falar nada disso. Você vai dar ordem. Não é assim. Tá? Dá ordem. Sem gritar, tá? Então, quando você tiver que repetir a ordem de manhã, você não precisa gritar. A ordem foi, vocês precisam arrumar a cama. De maneira simples, ou seja, não adianta dar um encadeamento de ordens, ou seja, olha, então, você vai arrumar a cama, depois você vai escovar o dente, depois você vai trocar o pijama, depois a criança já esqueceu a primeira. Não, exato, exato. Vai uma coisa por vez, né? De maneira simples, sem dar várias ordens ao mesmo tempo. As ordens precisam ser diretas. Simples, diretas, tá? Então, voltamos naquele ponto. Não reclamar e dizer o que você quer que ele faça. Tudo bem? Então, você diz que ele faça. Meu filho, eu quero que você pegue o brinquedo. Mas, mãe, não sei o que, não sei o que. Meu filho, eu quero que você pegue o brinquedo. Mas, mãe, não sei o que. Meu filho, a ordem é, eu quero que você pegue os brinquedos. Não tem problema ser retardada, não. Vai, eu quero que você pegue os brinquedos. Tá. Mas ele não vai fazer. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Você precisa garantir que a ordem foi ouvida e compreendida. O que significa? Não adianta você dar a ordem do banheiro. Beleza? Garantir que a ordem foi ouvida, ou seja, não adianta gritar do banheiro. Meu filho, você tem que arrumar não sei o quê. Ou gritar da cozinha. Você tem que ir lá falar com ele. Ai, senão vai me dar um trabalho, eu tava aqui fazendo a comida. Tudo bem. Só que se você precisa garantir que ele ouviu o que você está falando, que ele parou de brincar, que ele parou de ver a televisão, que ele parou de mexer no celular, para poder ouvir a sua ordem e compreender a sua ordem. Senão, às vezes, de fato, ele nem entendeu o que você falou, tá? Então, não falar de longe, vai lá e fala. Ter gatilhos para execução. O que isso significa? Esse é o terceiro. É o quarto, já a gente falou. Definir, depois dar as ordens claras e diretas, garantir que foram ouvidas. Número 4, ter gatilhos para execução. O que significa? Se você quer começar, você quer introduzir a ordem de que ele precisa arrumar os brinquedos antes de dormir. Tá? Então, você precisa arrumar os brinquedos antes de dormir. Essa é o que você definiu. Você vai falar, meu filho, guarde os brinquedos? Você não precisa. Ter gatilhos de execução ajuda muito. Ou seja, filho, olha só, depois do banho, a gente vai dormir. Só que antes de dormir, o que você precisa fazer? Arrumar os brinquedos. Então, quando estiver chegando a hora de dormir, você fala, faltam 10 minutos para você dormir. O que você tem que fazer antes mesmo? Arrumar os brinquedos. Porque assim, ele vai dizer a ordem para você. Então, ele sabe o que ele mesmo tem que fazer. O 4 e o 5 eu botei igual, avisar que o momento de realizar está chegando, que são esses gatilhos de execução. Boa. Fazê-los executar a ordem dada. Ou seja, isso aqui é um ponto importantíssimo. Por quê? Eu jogaria todos os 14 fora e ficaria só com ele. Fazer com que a ordem seja executada. O que significa? Se tem uma criança pequena, você quer que ela arrume o quarto. Dá de início, a ordem precisa ser simples. Então, não é arrumar o quarto. Você vai arrumar o Lego. É uma coisa muito específica que ela vai ter que fazer. Porque imagina eu falar, olha só, Samia, você precisa arrumar o seu armário. Você fala, você tá brincando. Eu vou precisar de 3 dias para poder fazer isso. Porque a quantidade de coisa aqui fora do lugar é imensa. Já vai me dar taquicardia só de pensar de todas as coisas que eu preciso arrumar, né? Então, isso vai acontecer com a criança também. Então, se você deixou ela fazer aquela bagunça gigantesca no quarto, então não adianta você falar assim, você só sai do quarto quando você arrumar tudo isso. Ela não vai sair de lá nunca mais. O pessoal fala assim, quando você terminar de arrumar seu quarto, impossível. Não é impossível. Assim, concorda? Concorda não, é isso que eu tô entendendo. Não é assim que faz. Isso, não. É assim a ordem tem que ser direta, simples e fácil execução. E você tem que ter certeza. Põe o Lego no balde vermelho. Exato.
isso vai Põe o funcionar. Lego no balde vermelho, exatamente. Aí, Lembrando o seguinte, né? Sammy, O teu filho de 4 anos, ele não é a dona, a moça que trabalha na tua casa pra arrumar a tua casa, ele não é você, ele é teu filho de 4 anos, ou seja, ele não vai deixar o quarto, impecável. assim, exceto o Antônio, ninguém vai deixar o quarto impecável, né? Digo assim, Sim, mas aí é outra coisa importante da obediência. Você não pode ter uma casa muito enrolada, cheia de brinquedo, que tipo, pra ele arrumar a casa, ele vai ter que pegar a casinha de boneca, colocar, tipo, a cadeirinha não sei o quê, a mesinha não sei aonde, o abajur em cima da mesa e fala, não, senão não tá bom. Bem, vai ser impossível, ela não vai conseguir arrumar realmente nunca. Então, a ordem que você for dar, ela tem que estar de acordo com a capacidade do seu filho. Então, se você chegar para uma criança de 2 anos, sem falar, filho, você vai colocar esse Lego dentro desse pote vermelho. Né? excelente, É isso. Excelente, Tá? excelente. É isso. Muito simples. Fica com essa, pessoal. Fica com essa, pessoal. E além disso, mas Sam, ele não fez. Você vai junto com ele fazer. Muitas vezes eu fiz isso. Pega a mãozinha da criança e coloca dentro do Lego. Dentro do pote. Se você começar a ajudar que ela faça, ainda que você esteja ajudando, ela vai continuar fazendo. Ela vai reclamar no início, mas depois ela vai fazer. E a tendência é fazer o que o Ângelo tem feito hoje em dia. Ele mesmo já faz. Ele vê uma coisa desarrumada, ele mesmo já pega do lugar e ele já coloca, tá? Porque isso foi uma coisa que foi aprendida. Ou seja, ele criou o hábito de ver as coisas nos seus devidos lugares, tá? Isso, compreender uma dificuldade. Então, é isso, o quarto está uma zona, ou a criança está com muito sono, a criança está com fome, a criança está irritada porque, enfim, sei lá, você deu uma festa, a gente deu uma festa do Augusto. A casa está uma zona porque todos os amigos fizeram uma bagunça. Obviamente que eu não vou pedir para os meus filhos arrumarem o quarto antes deles dormirem, porque eles estão cansados, eles estão eufóricos do aniversário, enfim, não foram eles que fizeram aquela bagunça, foram crianças menores do que eles, então não adianta eu pedir aquilo naquele momento. A ordem vai ser dada no dia seguinte, quando eles estiverem bem dispostos, né, mais tranquilos, sem sono, enfim. Então, compreender uma dificuldade também nesse sentido. Se eu falei para o Ângelo, não vai para o colo da mamãe, mostrar empatia com o que está acontecendo. Meu filho, eu sei que você quer ir pro meu colo. Eu sei que você quer o abraço da mamãe, mas agora a mamãe não pode. Tudo bem? Tá?